Olá pessoal, graça e paz. Nós somos um povo animado, abençoado. Você faz parte desse povo, que Deus te abençoe grandemente. Alimenta a sua alma, alimenta o seu espírito. Não fica só alimentando a sua carne. Separe momentos para investir na sua vida espiritual, para cuidar da sua mente, para cuidar da sua alma, para cuidar do seu espírito. É importante, né? Porque senão a pessoa vai levando uma vida um dia após o outro, se preocupa com tanta coisa e de repente não se preocupa com o principal. E o principal é a parte interna, dentro. Eu quero meditar com você em algo que muita gente vive se perguntando, né? Será que Deus tem um propósito na minha vida? Outros já dizem de cara, eu sei que Deus tem um propósito na minha vida. Ouvem essas palavras, irmão, irmã, fulano, ciclano, Deus tem um propósito na sua vida. Outros ficam pensando, que propósito é esse? O que Deus quer comigo? Para que eu nasci? Olha o que diz aqui em Juízes, no capítulo 13, versículo 3. Juízes 13, versículo 3. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem beba outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do seu filho, do filho que você vai ter. Porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. A Bíblia, ela traz muitos casos. Eu peguei um bem conhecido. Estou lendo de Sansão. Então veja que o anjo do Senhor procurou a mãe de Sansão e falou para ela o seguinte: você vai engravidar e você vai ter um filho. E começou a falar do filho. Começou a orientar a mãe como ela deveria se comportar desde a gestação. Então, para um propósito especial, desde a gestação, uma gestação especial. O pai, o marido, não estava lá na hora. Depois ela contou para o marido, ele orou, pediu a Deus que o anjo voltasse, o anjo voltou, falou com ele, confirmou, repetiu tudo. E eu li com você ali, o menino, ele será consagrado a Deus e o menino, ele vai iniciar a libertação de Israel. O menino foi Sansão. Um propósito glorioso. Era para ele ser um juiz em Israel. Vamos falar assim, era para ele ser um rei em Israel. Um líder em todo Israel. Era para ele libertar Israel naquele tempo difícil, quando os filisteus ficavam ali oprimindo, invadindo, aquele tempo de antigamente que eles viviam em constantes conflitos. E o Sansão, logo aí, ainda jovenzinho, ainda jovem, ele foi cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo se manifestava na vida dele de um jeito que dificilmente acontece. Aliás, daquele jeito, a gente vê em poucos casos. Alguns valentes de Davi, um ou outro. O Sansão, ele era tomado de uma força física muito grande. Você sabe, ele matou leão, ele com uma queixada de jumento matou 1000 homens. Ele fez assim algumas coisas, fisicamente falando, fora de série. Uma força sobrenatural. E essa força, isso tudo, tinha um propósito. Então, o Sansão, como você e eu, tinha uma missão nessa vida, gente. E a mãe dele foi avisada, o pai dele foi avisado, antes mesmo deles engravidarem. Antes mesmo, eles foram avisados. Quer dizer, a gestação, a infância, a adolescência, toda a criação do menino foi em cima daquela palavra, cuidado,
Tem essa questão aqui do cabelo, tem essa questão aqui da bebida, tem essa questão aqui disso, daquilo outro. Por quê? Porque o menino ele é separado, ele é consagrado. Ele tem um propósito. Agora, abrindo um parênteses, talvez a sua mãe ou a minha mãe, o seu pai ou o meu pai, não foram avisados por um anjo: olha, você vai ter um filho, você vai ter uma filha, e esse filho, essa filha vai ser assim, 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 Deus tem esse e aquele propósito para a vida dele. O fato de um anjo não ter aparecido para minha mãe e para a sua mãe, não quer dizer que não tenha. O propósito tem do mesmo jeito, do mesmo jeito. A missão está aí. E o Sansão, ele em nenhum momento da vida dele deu atenção a isso. Ele meio que ignorou, né? É aquela coisa, rapaz, adolescente, jovem, e aí uma coisa aqui, outra ali, começou a desobedecer os pais, o pai dava uma orientação, mas ele ia para o outro lado. Aí daí a pouco ele começou a perceber que ele era um rapaz especial mesmo, ele era muito forte, e começa a namorar daqui, arrumar namoro dali, casou, não sei o quê, e aí aquele casamento não deu certo, vai se envolvendo com prostitutas, e foi que foi. E o pai dizendo: filho, não faça assim. E ele ignorava o pai. Eu tenho a minha vontade, eu tenho o meu gosto, e foi tocando desse jeito. Quantas vezes o poder de Deus se manifestou na vida dele para libertá-lo, para ajudá-lo? E qual era a intenção? Não é que ele fosse um rapaz forte, admirado pelas garotas, respeitado por todo mundo, causava medo nas pessoas, os inimigos tinham medo, temiam. Não, na verdade, é porque Deus tinha um propósito para ele mesmo. Filho, essa força aí é para você libertar Israel, mas ele ignorou. Resumindo a história, no fim das contas, você conhece, ele acabou contando o segredo da sua força para Dalila, foi preso, os filisteus furaram os seus olhos e o colocaram para girar o moinho, fazer um serviço de animal. E ficou lá. Olha que tragédia, que fim. No fim de tudo, ainda fez uma oração a Deus, e lá Deus deu a ele a força mais uma vez. Ele forçou os pilares lá onde estavam muitos filisteus e acabou matando ali mais filisteus na sua própria morte, porque ele morreu junto, do que durante toda a sua vida. Puxa vida, não era para acabar assim. Não era para ser assim. E com você? Como vai ser? Que tem um propósito? Tem. A Sansão Deus deu força física. A você ele pode ter dado uma sabedoria, uma destreza, uma habilidade, uma capacidade, um talento. Que deu, gente. Que deu. Agora usa isso, aproveita isso. Para de perder tempo. Porque a gente nasce com um propósito, vem à Terra com um propósito. Eu poderia ter nascido em qualquer lugar do mundo. Não, eu nasci no Brasil. Eu nasci no interior do Paraná, na cidade de Cianorte. Com 2 anos de idade, fui parar na zona leste da cidade de São Paulo. Quer dizer, por quê? Por quê? Por que não foi diferente? Porque tem um propósito que já existiu antes de eu nascer. E Deus me dotou de talentos e nós vamos granjeando e desenvolvendo outros. Agora, entra na missão. Pare de perder tempo na vida. Pare de gastar o tempo com coisas que não são úteis, que não são importantes. Nós temos nossos compromissos, nossos afazeres, tantos compromissos para cuidar, tanta coisa para fazer. Mas o que realmente importa nessa vida? O que realmente vai ficar depois? Olha a história de Sansão. Ele nasceu com um propósito, depois ficou aí cuidando só dos interesses dele, por conta disso foi preso, ficou cego não, furaram os olhos dele. Que coisa, que sofrimento, que dor. Não dá para imaginar a dor que foi furar os olhos dele como eles faziam antigamente. E por fim morreu cedo, morreu ainda novo. Então, em nome de Jesus, propósito é uma coisa,
cumprimento é outra coisa. Deixa Deus cumprir o propósito dele na sua vida. Se você não sabe o que é, vai orar, vai pedir a Deus direção. Ele vai falar com você. Quando a mãe de Sansão recebeu a visita do anjo e contou para o esposo que não estava, o esposo orou e falou: Senhor, eu não estou entendendo. Volta, fala de novo, me explica o que é. Não demorou muito, o anjo voltou e apareceu para o marido dela. E ele falou: o que foi que aconteceu? Qual é a história? E o anjo contou toda a história para ele. Explicou tudo de novo. Quer dizer, peça a Deus: Senhor, qual é a minha parte? E eu, Senhor? Que Deus te ilumine e que você cumpra o propósito de Deus para a sua vida, que você tenha uma vida toda gloriosa e quando você tiver aí os dias forem passando, você possa olhar para trás e dizer assim: puxa, valeu a pena, né? Graças a Deus eu tive uma vida que valeu a pena. Eu dediquei a minha vida a boas causas. Eu dediquei a minha vida mais a ajudar as pessoas do que a mim mesmo. É melhor dar do que receber. É assim que nós vamos terminar felizes. Para de se preocupar só com você, correr atrás só dos próprios interesses, suas dívidas, seus compromissos, seu trabalho, seu isso, seu aquilo, seu... Não, para. Vamos mudar um pouquinho. Começa aí a ajudar aqui, ajudar ali, participar de projetos interessantes, participar de projetos úteis. E que Deus te abençoe poderosamente. Divide comigo aí seus testemunhos, manda a sua história. Eu vou ficar muito feliz de saber e de conhecer. E que no nosso próximo encontro, nos próximos meses, você já tenha encontrado a missão da sua vida, o propósito de Deus para a sua vida e esteja aí nele, mergulhado de cabeça nele e feliz da vida. Oposição vai ter, mas vai ter vitória e vai ser uma bênção. Em nome de Jesus. Deixa eu orar com você. Senhor, obrigado pela oportunidade. Eu quero abençoar todos os que estão me ouvindo, que essa palavra, o exemplo de Sansão, sirva para abrir os olhos de cada um, abrir o entendimento dessas pessoas. A vida de hoje, ela acaba sendo um tanto egoísta. Por quê? A pessoa acaba levantando muito cedo, deitando muito tarde, não tem tempo para nada, o pouco tempo que tem está esgotado, está desgastado, cansado demais. E aí vai passando, entra ano, sai ano e nada. Mas que cada um comece a mudar isso. Dá para mudar. Ajuda, Senhor. Revela a ela. Não importa se é nova, se é mais velha, se é jovem, se é idoso. Revela o propósito para que todos entrem e cumpram a sua missão e se sintam realizados. Aquela sensação gostosa de dever cumprido, de missão cumprida. Graças a Deus, que assim seja, Senhor. Não vamos terminar como Sansão. Não vamos ter os olhos furados e cair nas mãos dos nossos inimigos. Não vamos. Nós vamos seguir dentro do caminho que o Senhor escreveu para nós, abriu a porta que o Senhor abriu para cada um. Que essa pessoa seja edificada, fortalecida e termine 2022 extremamente bem-sucedida e abençoada. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Gente, forte abraço. Deus abençoe e até semana que vem. Graça e paz.